Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, sua escola de finanças e mercado financeiro aqui no YouTube. Voltando para mais uma aulinha aqui do nosso curso de CNPI. Hoje vamos falar de indicadores econômicos, tá bem legal. Vamos falar de Selic, meta Selic, taxa de câmbio, taxa Petax. Vamos lá que tá bem legal. Pessoal, vamos começar aqui então falando da taxa meta Selic. O que é a taxa meta Selic? É a taxa que o Copom, lembra do Copom? A gente falou dele algumas aulas atrás. O Copom estipula a taxa Selic e ela é a taxa meta Selic. É a taxa básica da economia, é a taxa que suporta, embasa tudo que é econômico aqui no nosso país. Então, empréstimo de banco vai estar lastreado no Selic, investimentos do governo, títulos do Tesouro, olha, tudo que é ligado à economia está de alguma forma atrelado a essa taxa Selic, tá? A taxa meta, porque ela é uma meta a ser atingida, a ser usada, é estipulada pelo Copom. Tá? E é essa que você vê no jornal. Taxa Selic bateu tanto, a Selic vai para tanto. É esta taxa, tá? A gente tem a taxa Selic apenas, não a taxa meta Selic, tá? Mas a gente tem a taxa Selic também. Qual que é a diferença dela para a taxa meta? Essa taxa Selic, ela é a que remunera os títulos públicos, tá? Então, é uma coisa que já saiu de moda. Hoje em dia, a taxa meta Selic e a taxa Selic são a mesma coisa, mas alguns anos atrás, ela era uma média ali dos títulos públicos negociados. Hoje não se usa mais. Então, hoje se fala taxa Selic ou taxa meta Selic, você está falando da mesma coisa, tá bom? E o que é então o CDI? CDI a gente ouve bastante também, né? Bem menos que taxa Selic, mas a gente ouve taxa CDI bastante também. O que é esse bendito CDI? CDI é um certificado que bancos dão para outros bancos quando eles fazem empréstimos uns com os outros. Por quê? Banco não pode ficar com caixa zerado. É proibido que no final do dia o caixa ali do banco esteja zerado, por lei, tá? A lei não permite. Então, às vezes, acontece, o banco prestou demais, enfim, alguma operação descasou, ou até pode ser uma estratégia do banco. Então, para não ficar com o caixa zerado, ele vai para outro banco pedir dinheiro emprestado. E esse outro banco empresta dinheiro para esse primeiro banco a uma taxa X, que é a taxa CDI, tá? Então, ele não empresta a taxa Selic por quê? Né? Pô, Bruno, você acabou de falar que a taxa básica, um monte de título aí, ela embasa a economia e tal, então por que não empresta para ela, não empresta por ela, a famosa taxa básica da economia? Ninguém sabe. Se é corporativismo, se é alguma prática ali atrás, ninguém sabe dizer ao certo. Mas eles emprestam essa taxa CDI, que é um pouquinho abaixo da Selic. Virou uma coisa meio que instaurada já, que ela é 0,1 a menos do que a Selic. Então, se a Selic está 10, a taxa CDI vai ser 9,90. É isso. E agora vocês já sabem o que é CDI, o que é taxa meta e o que é taxa Selic. Passando agora para o câmbio, a gente tem taxa de câmbio. Taxa de câmbio, todo mundo sabe o que é, ainda mais você que está estudando para tirar esse certificado. Deve ser do mercado, deve ser de economia, ou talvez até seja de outras áreas, você está querendo mudar de área, mas você sabe o que é taxa de câmbio, né? Então, muito simples. Ela é uma relação entre uma moeda e outra. É muito simples. O que é legal falar é da Petax. A Petax é uma taxa dada pelo Banco Central, algumas vezes ao dia, e ela é uma média das taxas que foram negociadas naquele dia até aquele período onde ele divulga essa média. Então, ele pega todas as operações de câmbio feitas, faz essa média e dá-se a Petax. A Petax também é uma taxa muito usada para fazer câmbio, para o mercado financeiro, derivativos, então é uma taxa bem importante, tá? Mas do câmbio é só isso
É muito simples. E para terminar, vamos falar de taxa de juros de longo prazo. Como que é essa taxa de longo prazo? Ela é calculada usando uma taxa pré, que é a NTNB de 5 anos para frente, tá? Então NTNB mais 5, e uma parte de IPCA, de inflação. IPCA também falamos em alguns vídeos atrás, tá? Inclusive acho que foi no último vídeo que falamos de indicadores, falamos de IPCA. E é assim que você chega na taxa de longo prazo. É uma parte de pré, mais uma parte de inflação, e você chega nessa taxa de juros. E é só isso, gente. Hoje essa aula de taxas está bem tranquila, está bem legal. E já é mais bacana, porque é uma coisa que tá no noticiário sempre, né? Nossa realidade sempre. Então, obrigado por quem viu até aqui. E vamos até a próxima aula. A gente se vê lá.